Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, muito obrigado por ter nos passado um final de semana maravilhoso, onde pudemos estudar bastante a palavra do nosso Criador, ouvindo vários irmãos, né? Eu visualizei irmão Cláudio Mendes, claro que uns estudos maravilhosos. Visualizei nosso irmão Geraldo Moraes, nosso irmão André Pimentel, nossos irmãos Júlio Chaves, nossos irmãos Elcio de Jesus, nosso irmão Erivelto Soares, que quando eu gosto de ver a escartologia consumada, né, o preterismo de uma maneira, não é, que singular, né, eu visualizo esses canais, porque eu tenho que aprender também, né, bastante, porque senão também eu não vou assim conseguir fazer uma apanhada completa, uma apanhada geral. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre Romanos 2:17 ao 29 e também começando em Gênesis capítulo 17, 10 e 11. Estou com minha Bíblia aberta aqui, meu querido. Eu vou abrir a Bíblia aqui, Gênesis 17, 10 e 11, onde diz assim, vamos ver o que a palavra diz. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vocês, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Isso é Deus falando para Abraão. Antes, porém, de eu explicar sobre isso aqui, deixe a sua inscrição aí, meu querido. Deixe a sua inscrição no sininho, na opção todas, para que você possa receber todos os vídeos novos. Também compartilhe, deixa o seu like, aquele joinha que é muito importante, e também deixa aí na aba dos comentários tudo que você quiser falar para nós, alguma coisa sobre o conteúdo do vídeo. Tá bom, meu querido? Meu querido, essa passagem que eu li aqui, Deus está falando com Abraão, falou com Abraão sobre a circuncisão. Deus exigia ali, a partir daquele momento, que todo macho teria que ser circuncidado. Agora, uma pergunta que não quer calar e que todo mundo faz, não é? O Evangelho eterno, meu querido, quando você passa a estudar o Evangelho eterno e passa a compreender o Evangelho eterno, ele te põe na direção certa. Ele te põe na direção que você começa a entender o Gênesis até o Apocalipse. Porque o Evangelho eterno, ele não foi confiado a homem. Ele foi confiado a anjo. Por quê? Porque se o Evangelho eterno fosse continuar sendo confiado ao homem, ou seja, então o período de todas as raças, todo o gênero, não é? Quando eu falo as raças, eu estou falando de países, de regiões, tá, meu querido? Tá, nós sabemos que a raça é uma só, raça humana, mas eu estou falando no que diz respeito a raças na, é, 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 vamos dizer assim, nas nacionalidades, tá bom? Então é isso que eu estou falando. Tem americano, tem suíço, tem francês, é isso que eu estou falando, judeu, tá bom? Então, se nós não aprofundarmos realmente a saber o sentido do evangelho eterno, a gente não vai crer, nem vai ter noção de que o período bíblico ele começou, mas apontava para um final. Então, mas no outro vídeo eu vou explicar sobre isso, até porque eu tenho que responder a um irmão que deixou aí num comentário, não é, uma opinião dele, né? Meu querido, por que, preste atenção nisso aqui, por que o Criador pediu para que todo homem do clã de Abraão fosse circuncidado? Por quê?
após Deus, né, ele mudar o nome de Abrão para Abraão, o Criador, o que ele fez? Ele prometeu, não é, uma grande descendência e selou uma aliança única e especial com Abraão. Sim ou não? Sim, está escrito. Então, como que você pode entender a circuncisão? Porque se você analisar, qual a impressão que fica? Mas será que Deus fez alguma coisa errada? Por que ele pediu a circuncisão? Por que os homens já não nasceram ou não nascem desde o ventre da mãe circuncidado? Ou pelo menos judeus. Porque a circuncisão foi uma marca e exigida pelo próprio Deus. Mas não era Deus que fazia a circuncisão, era o próprio homem. Até hoje, lá em Israel, né, em alguns, né, vamos dizer, em algumas regiões, não sei se é todos, não é, os judeus que têm que circuncidar, eu não sei. Mas, então, essa aliança que Deus selou com Abraão, ela era única, ela era especial. Agora, como sinal dessa aliança, Deus ele pediu para que Abraão, não é? E todos os homens do acampamento fizessem a circuncisão, conforme Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11. Essa situação aqui foi a única vez que homens adultos foram circuncidados. Homens adultos foram circuncidados. Depois você sabe que passou a ser criança, circuncidado a partir dos 8, não é? Dos 8 dias de nascido. Mas essa passagem aqui foi a única vez que homens adultos foram circuncidados. Então, a partir, meu querido, deixa eu pegar minha Bíblia e colocar aqui, porque ela está me incomodando aqui na minha perna, está quase caindo. Então, a partir, não é? Daquele momento, a pequena cirurgia da circuncisão, ela era feita em todos os meninos descendentes de Abraão no 8º dia de vida. Mas por que isso, irmão Alberto? Mas por quê? Só para você ter uma ideia. Antigamente, muitos povos tinham um sinal no corpo, como, por exemplo, uma tatuagem, como, por exemplo, uma outra marca, que podia ser, não é? Que separava as pessoas uma das outras, quando faziam essa marca, porque era um sinal. Agora, por exemplo, nós temos relatos que na Mesopotâmia, por exemplo, no segundo e no primeiro milênio antes de Cristo, era comum, né, estampar, né, a pele com um ferro quente, assim como se faz nos gados hoje em dia, né? Então, a fim de marcar a propriedade divina sobre o indivíduo, assim como fazem, né, marcando o seu boi ou o seu gado hoje em dia. Então, a circuncisão, ela não era simplesmente o corte de um prepúcio de um homem ou de uma criança ao 8º dia de nascer. Não. A circuncisão era mais do que isso. Então, assim como na Mesopotâmia, né, no segundo século, no primeiro século, já havia essa questão. Então,
quando Deus exigiu isso de Abraão, foi para que o povo dele, o povo de Deus, o judeu, fosse diferente das outras nações que poderiam surgir posteriormente. Então, existia uma outra prática muito semelhante à que havia na Mesopotâmia. Então, era marcar os servos do templo, né? Com os símbolos da divindade. Se você estudar um pouco sobre as divindades antigas, como a deusa Diana, Astarote, como a deusa Ixá ou Axá, né? Você vai observar, você vai pesquisar, você vai ver isso. Agora, as pessoas ali eram marcadas com nomes, não é? Ou com símbolos da divindade. A deusa Ixá, por exemplo, ela tinha uma estrela. E todas as pessoas que serviam no templo dessa deusa, que era pagã, não é? Era uma deusa misericórdia, que só Deus tem misericórdia. Então, eram marcadas também, não é? Mas com o símbolo que era uma estrela. Nesse caso, essa deusa, o símbolo dela era uma estrela. Então, as pessoas que serviam a ela era marcado no corpo com essa estrela. Representava propriedade da deusa Ixá, né? Então, meu querido, o que nós temos que observar quando você estuda a prática do Velho Testamento, o que você mais deve prestar atenção, que era exatamente aqui que nós encontramos, aqui que eu falo no Gênesis 17, do versículo 10 a 11, onde eu li, que era exatamente o que Deus pediu para Abraão fazer, era exatamente que encontramos aqui a distinção do sinal que Deus pediu para Abraão fazer. Embora a circuncisão ela fosse uma prática, né, que diferenciava o povo do Criador dos demais povos, não era visível para que todos, né, pudessem ver aquela marca claramente. Ela era na parte interna do corpo. Ela era no prepúcio. Ela era num órgão, não é, que ficava justamente ali na parte interna do homem. Agora, o que isso queria dizer? Por que Deus não mandou cortar a ponta de uma orelha? Por que Deus não pediu para cortar, fazer um corte no lábio ou um corte no nariz? Sei lá, alguma coisa que fosse visível, né? Quem sabe Deus poderia pedir, não é? Para que a sobrancelha, uma fosse raspada e a outra deixada, como sinal. Por que a pele do prepúcio? Por quê, meu querido? Porque a marca tinha que ser interna. Ela tinha que ser fora da visão das pessoas. Mas isso aí queria dizer alguma coisa? Será que já apontava para alguma coisa no futuro? Será? O símbolo, meu querido, da circuncisão, ele era interno, demonstrando que mais que um sinal na carne era o comportamento e a fé que os identificaria ou identificariam como servos, não é, do Altíssimo. Então aquela circuncisão, aquela marca no prepúcio, ela foi pedida para que fosse feita internamente,
porque ela já demonstrava, ou demonstrava, não é demonstrava, apontava para o futuro, demonstrava, era uma coisa de momento, coisa temporal. Agora, demonstrava, era atemporal. Ela devia valer até que a verdadeira circuncisão ela fosse feita. E eu vou explicar para você. Aquela circuncisão que Deus pediu para Abraão era um sinal, mas na carne. Mas aquela marca já demonstrava, não demonstrava, é demons, com SN mesmo. Demonstrava, não é? Que mais do que um sinal, aquela circuncisão que era na carne, viria a ser um comportamento de fé que os identificariam como servos do Altíssimo. Além de tudo isso, meu querido, preste atenção numa coisa interessante. Além de tudo isso que nós estamos falando aqui, o sinal, ele era também um lembrete de que o maior prazer do homem não vem da sua carne ou da sua virilidade, mas o maior prazer do homem, ele vem do alto, da sua parceria com o eterno Criador. Bonito isso, não é? Não é? É legal, não é? Por isso que eu disse que aquela marca, ela já demonstrava alguma coisa que viria para o futuro. Meus queridos, hoje, deixa eu abrir aqui Romanos, hoje, preste atenção. Abra sua Bíblia aí comigo, Romanos capítulo 2, 17 ao 29. Romanos capítulo 2, 17 ao 29. Mas tu, que tens por sobrenome judeu, e reposas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, e confias que és guia de cego, luz que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Não te ensina a ti mesmo? É uma pergunta, né? Interrogação. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba os templos? Isso te diz alguma coisa? Isso te diz alguma coisa, meu querido? Seja honesto e seja sincero. É quem que está roubando os templos hoje em dia? É quem? É eu e você que estamos na graça divulgando o Evangelho eterno, ou é aqueles que estão ainda sentados sobre a lei? Hein? Hã? Me responda. Seja honesto, seja sincero. Você que diz que abomina os ídolos, rouba os templos? Ah, tá. Você então é um baita de um hipócrita, é um baita de fariseu. É você que vai ouvir essa mensagem, que ainda está sentado sob a lei de Moisés, ensinando a lei de Moisés. Isso aqui é para você. Cuidado, hein? Cuidado, hein? O eterno Criador vai te pegar, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Tu que glorias na lei,
desonra a Deus pela transgressão da lei? Ah, meu querido, isso aqui, vai fazer um estudo nisso aqui? Isso aqui é um estudo, meu querido, para mais de 1 hora. Como está escrito o nome de Deus é blasfemado. Como está escrito? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ih, rapaz, você está no mato sem cachorro, hein, o zelador da lei de Moisés, em pleno século 21. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Ensine a Bíblia, ensina a graça, o evangelho eterno. Você está 2000 anos atrasado, hein, meu querido? Cuidado, hein? A circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei e a tua circuncisão se torna em incircuncisão, se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como circuncisão? E se a circuncisão por natureza cumpre a lei, não julgará a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas ela provém de Deus. Meu querido, hoje a marca dessa aliança, ela é feita aqui, ó, no coração. Quando se aceita cortar a própria vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Ou seja, a circuncisão hoje ela é espiritual. Aqui, ó, no coração. Mas eu te pergunto uma coisa. Deixa eu te perguntar baixinho aqui. Será que aqueles que não obedecem nem mesmo ao que Cristo considerou ou que Cristo condenou, será que eles entendem isso, meu querido? Preste atenção. Enquanto não entendermos que Jesus era judeu, rei dos judeus, veio cumprir a lei, pregava a lei, que era o judaísmo. Isso você vai ver lá em Romanos 15:8. Romanos 15:8. Vou ler para você. Romanos 15:8. Digo, pois, que Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais. Enquanto nós não entender isso, que Jesus era judeu, rei dos judeus, veio cumprir a lei, pregava a lei, o judaísmo, onde diz que ele foi feito ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas ao Pai. Enquanto as pessoas não entenderem que o evangelho eterno foi o fechamento da lei e que o Cristo ressuscitado foi o fim da lei, Romanos 10:4, e que o testamento só passou a ser válido após a morte do Jesus de Nazaré, conforme Hebreus 9:16 e 17. Enquanto as pessoas não entenderem isso, as pessoas vão continuar presas em dogmas ou nos dogmas dos homens. É simples assim, meu querido. A lei do Antigo Testamento, ela já apontava para um futuro. Por isso o próprio Deus pediu que ela fosse feita internamente e não externa. Porque a nova aliança
na nova aliança, a verdadeira circuncisão, ela ia ser feita no coração. E o que seria a circuncisão espiritual? É quando você aceita cortar toda a vontade da carne para você fazer a vontade do eterno Criador. Espero ter te ajudado, espero que você entenda. Obrigado, meu querido. Obrigado e fique na paz. Amém. Graças a Deus.